onde que você vai escolher o tempo de concatenação. É aqui, ó, configure o tempo de concatenação, tá? Olha só, muito simples, cara. Você vê como é que tem uma concatenação aí na internet extremamente complexa. A que eu desenvolvi aqui é simples mesmo, não é para ser robusta, tá? É para funcionar para o teste do seu cliente, só isso. Então aqui, ó, simples assim. Aqui você vai escolher o tempo de concatenação. Opa, eu tô aqui no Executions. Ó, você vai clicar nesse node que chama aguarda, que é o node wait, né? E você vai botar aqui segundos. Na hora que eu fui configurar aqui o meu Lovable e o meu tray, eu coloquei 1 minuto, porque eu não vou ter concatenação de teste por mais de 1 minuto. Então eu coloquei o timeout aqui de 1 minuto, antes dele subir um toast aqui informando que ocorreu um erro. Então, tanto no Lovable, então primeiro eu fui jogando os comandos no Lovable e vendo que funcionava. Então perguntei para ele primeiro quanto estava o timeout, e como os projetos são iguais, né? É o mesmo repositório duplicado, eu sabia que aqui o timeout também estava de 10 segundos. Então, ao invés de perguntar para ele o tempo de timeout, eu já falei, ó, tem algum timeout para esperar a resposta? Se sim, altere para 1 minuto. Depois que eu já alterei aqui no Lovable. O retry também estava me gerando problema. Por quê? Porque quando eu enviava a primeira mensagem e mandava a segunda, ele entendia que a primeira, como ela ainda estava aguardando a concatenação, ela tinha acontecido algum problema. Então ele começava a fazer 3 retries daquela primeira mensagem, e isso estava indo lá para o meu NHN, e eu sabia que isso estava acontecendo porque chegava mais de uma requisição. E eu sabia que era o retry porque faria sentido o seu retry. Então eu já perguntei aqui, ó, tem algum retry também? Quero que, se tiver o retry, você remove. E ele já me respondeu, ó, que existia sim um retry, né? E ele já removeu. E aí, aqui no tray, eu coloquei um comando só para ele poder resolver essas 3 coisas, tá? Então, ó, se existir um retry para cada resposta, cancele. Não quero retry, beleza? E a terceira coisa foi, aqui no Lovable, depois de estar tudo configurado certinho, na hora que eu mandava a segunda mensagem, subia um toast aqui dizendo que havia algum problema. Só que chegava as duas requisições, né? Estou falando 2 requisições por quê? Porque eu enviava uma e ela ia ok. Na segunda, ele subia o toast. Então, se eu mandasse uma terceira, ele subiria o toast também, uma quarta, subiria o toast. E aí eu percebi isso. Por que eu percebi que estava tudo ok? Porque eu olhava lá nas requisições do NHN e tinha as 2 requisições. Oi, tudo bem. Então estava sendo enviado. Ok, não existia problema. Então eu fui lá no Lobo e falei, olha só, Lobo, tá aparecendo um toast. Toast é o quê? É toast a torrada, né, em inglês. Então é como se pulasse uma torradinha aqui assim, ó, onde está esse critical update aqui do NHN. Sobe a torradinha, sobe o toast ali informando do erro. Eu vim no Lobo e falei para ele que estava tendo erro. Ele não conseguiu corrigir de primeira. E aí eu tive que explicar para ele, ó, qual que era essa lógica do oi, enter, tudo bem, enter. E aí, mesmo assim, continuou e eu precisei enviar uma imagem para ele mostrando o toast, e aí sim ele conseguiu corrigir, tá? Já aqui, o que eu fiz? Eu já entreguei pro tray aqui, que no caso é o ChatGPT-5, desculpa, ChatGPT-5 não, o GPT-5, né? Eu já informei para ele, eu dei o contexto, ó, entenda a lógica. Quando o usuário mandar mais de uma mensagem, por exemplo, oi, enter, tudo bem, enter, é para enviar as 2 e aguardar a resposta das 2 mensagens concatenadas, pois essa concatenação acontecerá no back-end, NHN. Então, eu não precisei nem conversar lá com o meu agente, tá, para poder conseguir resolver isso, mas é porque eu já tenho uma facilidade de escrever prompt, de escrever comando. Qualquer coisa que você travar, primeiro você vai lá no seu agente, que é o agente lá o Lovable Expert FDK. Explica para ele o problema e pede para ele gerar um comando para você, porque isso vai facilitar muito. Eu sei escrever prompts porque eu trabalho com isso já há anos. A minha primeira especialidade foi desenvolver prompts. Antes da gente ter Flowize, NHN, eu só precisava desenvolver o prompt. Eu sou da época do... Como que era o nome? Database, não, Chatbase. Então, assim, cara, é um dos precursores aí de agente. E a única coisa que a gente precisava fazer era desenvolver prompt e uma base de dados, um banco de dados vetorial simples, tá? Então, com isso, eu fui desenvolvendo muito bem a minha engenharia de prompt. Então, hoje, né, não necessariamente prompt, né, que é aquele prompt elaborado que a gente faz, mas só um comando eu já consigo dar bons comandos para uma LLM responder, para uma LLM fazer o que eu estou pedindo para ela. Então, ó, beleza, aqui, salvo engano, foi o último comando também, ó. Foi o último comando. Agora eu quero mostrar para você na prática isso daqui funcionando, os 2, né? Então, ó, a gente tem aqui o ChatWut e a gente tem aqui o Tray, beleza? Vamos reiniciar os 2, ó, nova conversa, limpar, esse daqui já tá. Então, eu vou mandar um oiê, beleza? Qual o seu nome?
3 mensagens, né, enviadas aqui. Vamos ver um de cada vez para que a gente possa juntos ver isso aqui funcionando no NHN. Perceba, essas 3 mensagens são as que foram enviadas, chegaram às 3 requisições. Vamos ver. Essa primeira aqui vai ser sempre a primeira mensagem e ela vai aguardar. Então perceba, mesmo ela não estando em primeira, depois ela vai descer aqui para baixo, ó, quando passar o tempo de concatenação. Ó. Tá vendo? Então, por mais que ela fique lá em cima, porque ela está executando, ela está aguardando os 30 segundos de concatenação que eu pedi. Tá? Então por isso que ela fica lá em cima. Só que depois que termina, ela vem aqui para baixo. Por quê? Porque ela é a primeira mensagem. Então, ó, vamos ver a primeira mensagem aqui. Tá lá, ó. Oiê, foi a primeira mensagem, lembra? Client ID, João JF Tecnologia, que é o que está configurado lá já. Então, ó, vamos fazer um overview rápido aqui do que aconteceu. A gente tem um switch que a gente não está usando ainda, por quê? Porque aqui vai entrar os anexos, vai entrar imagem e vai entrar áudio aqui, que eu vou deixar inclusive para a próxima aula para não ficar tão extenso, já está bem extensa essa aula, eu vou deixar, vai ser uma aula bem rápida a próxima, só para a gente poder integrar isso daqui com o Vision, para a gente poder assistir, né, para a gente poder descrever a imagem e também com o áudio, para a gente poder transcrever esse áudio para o nosso agente. E finalizar ali mais alguma etapa que tiver, para a gente poder finalizar essa solução de introdução, né, que a gente ainda não começou a usar o método variante, mas que você já começou a se familiarizar com as ferramentas. E você está vendo que o método serve para todas. Isso é muito maneiro, né? Estamos sempre aqui codando em 2 ferramentas ao mesmo tempo. Eu vou deixar também o Supabase para a próxima aula. Então a gente vai integrar a Supabase, a gente vai começar a receber áudio, a gente vai começar a receber imagem aqui. E a gente também vai finalizar o histórico. A gente vai começar a salvar esse histórico e a gente vai montar um front-end para o seu cliente poder ter acesso a esse histórico também. Então, cada mensagem que ele criar uma nova ali, ele vai ter acesso para poder ver depois se ele quiser. Vamos só, então, por isso que esse switch aqui, por hora, ele não está fazendo absolutamente nada, tá? Então, o que a gente faz aqui primeiro? A gente obtém o histórico de mensagem. Então, por isso que a primeira mensagem que a gente envia, não existe histórico, desculpa, aqui não é histórico de mensagem, tá? Aqui é só o buffer de mensagem. Qual que é a diferença de um para outro? O histórico de mensagem é para ficar salvo enquanto houver aquela sessão. Quando que a gente termina uma sessão? Quando a gente vem aqui, ó, em qualquer um desses 2 aqui e clica para criar uma nova sessão. E quando isso acontece, essa sessão acaba, tá? Então, o histórico ele tem que durar até o final da sessão. Não adianta a gente remover esse histórico antes. Já esse daqui é o buffer. O buffer é só para concatenação. Então, ao final dos 30 segundos, esse buffer é zerado para quando vier uma próxima mensagem, ela tá zerada aqui. Então, ó, a gente está vendo aqui a execução da primeira mensagem, o oiê. Então, por que veio vazio aqui? Porque não existe ainda buffer de mensagem. É a primeira mensagem que foi enviada. Aqui, ó, acontece o empilhamento. E aí, presta atenção no seguinte, que isso daqui é uma questão de NHN. O empilhamento de mensagem, que é o push, mesmo ele enviando a mensagem, mesmo ele enviando o item lá para dentro, ele vai retornar o output do último node, ou seja, do input daqui. Então, por que ele está retornando message null? Porque o output do node anterior, que é um node do Redis também, mas ele não sabe disso, esse node push aqui, ele não sabe que o node anterior é um node do Redis. E aí o node do Redis retornou nulo. E aí depois do push, o que vem aqui no output do node push é o input do node anterior. Então por isso que ele veio o message null aqui, mas o message não está null, tá? Ele já foi populado com o message e com o timestamp, ok? Isso é um detalhe só de questão aqui do NHN. Aí a gente tem o if. O que o if faz? Ele pega esse JSON aqui, que chegou do empilha mensagem e que veio do obtém mensagem, e ele vai avaliar se ele é vazio, como é o caso aqui. Então, quando ele é vazio, ele vai marcar como true e ele vai subir aqui, ó. Ele vai aguardar 30 segundos para poder continuar. Por isso que esse aqui, o primeiro, ele fica aqui rodando 30 segundos e ele fica aqui em cima antes dele rodar os 30 segundos. Agora vamos ver aí depois, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver o próximo, que é uma mensagem após a primeira, e depois a gente vai voltar aqui para poder ver a continuação desse fluxo da primeira mensagem. Quando envia-se uma mensagem e no node obtém mensagem chega alguma coisa, então vamos ver aqui, ó, o que foi enviado. Beleza? Lembra lá o que eu enviei? Ó? Oiê, beleza? Qual o seu nome? Então,
esse oiê, beleza, qual o seu nome? Esse beleza aqui, ele foi a segunda mensagem. Então, ó, os switches estão me ignorando por enquanto. Obtém mensagem. Agora, ó, perceba. Ele veio com o oiê. Por que o oiê e não o beleza? Porque é o histórico da mensagem anterior. É o buffer da mensagem anterior que era oiê. Então, agora, perceba. A gente vai aqui para o empilha a mensagem, ó, e a gente vai adicionar o beleza. Mesmo adicionando beleza, lembra que eu te falei que ele vai cuspir para cá pro output o input que chegou para ele? Ele cuspiu aqui, ó, só oiê. Ele não cuspiu o beleza ainda. A gente vai ver lá no próximo, que no próximo, o terceiro, vai cuspir o beleza, tá? E não vai cuspir o terceiro. Mas o que interessa pra gente aqui, ó, é esse if. Por quê? Porque esse if, ele tá analisando esse JSON, e se esse JSON não for vazio, ele vai pro falso. Então, o falso é para fazer o quê? Porra nenhuma. É para guardar. Por quê? Porque esses 30 segundos já estão rodando. Se a gente manda lá para cima, ele começa a guardar os 30 segundos, lá na hora de responder, ele vai responder tudo junto e vai responder também isso tudo atravancado. Então aqui, ó, é para não fazer nada. É só para salvar esse empilha mensagem aqui, ó, só para salvar essa mensagem. Beleza? Vamos ver lá a terceira mensagem. Ó. Qual o seu nome? Show de bola. Switch ignoramos, obtém mensagem. Olha o que chegou agora, ó. Oiê, beleza? Tá? E não tá aqui ainda o qual o seu nome. Mesmo aqui no push, ó, qual o seu nome? Adicionando lá, continuou o input, desculpa, o output do Node continua o input que chegou para ele, ok? E aí o que vai acontecer aqui no if? A mesma coisa. O JSON message não está vazio. Por quê? Porque existe já um buffer de mensagem aqui. Então ele, de novo, não vai fazer nada. E aí o que aconteceu? Vamos voltar lá para o outro, ó. Ele esperou 30 segundos, presta atenção aqui no tempo que ele demorou para responder, ó. 33 segundos, porque ele esperou os 30 segundos que eu pedi para ele. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Esperou os 30 segundos e depois ele veio obter a mensagem. Olha lá, ele obteve a mensagem. Oiê, beleza? Qual o seu nome? Show, né? E aí, aqui no delete, ó, ele deletou essa mensagem. Por que ele deletou? Porque agora que já se passaram os 30 segundos, eu não quero que isso volte para cá, que uma mensagem que venha para cá, ele venha aqui para o no operation. Agora eu preciso que uma próxima mensagem venha para cá, para cima, para guardar os 30 segundos. E só depois, numa próxima, enquanto eu estou nessa janela de 30 segundos, que ele venha para o no operation. Então, por isso, eu tive que deletar esse buffer de mensagem. Olha, eu precisei pedir aqui para o meu editor para cortar, porque eu tinha esquecido de configurar esse node aqui, ó. Esse node estava trazendo vários objetos. E aí não estava configurado certinho aqui para poder receber o que estava vindo de toda essa concatenação. Aqui no AI Agent eu tinha mantido o campo message aqui. Então, depois de todo esse rolê aqui, concatenando tudo sozinho, chegava no AI Agent só o oiê, tá? Aí eu precisei arrumar aqui, fiz um novo envio lá, ó. Beleza, qual o seu nome? Mantive o mesmo padrão. E aí tá aqui, ó, a gente está agora no que passou. Vamos voltar onde a gente estava. Deletou as mensagens, ó, volta o que estava aqui para trás. Nesse caso aqui, depois que eu mudei, saiu só o oiê, né? Na primeira versão tinha o oiê, beleza, qual o seu nome? Aí depois que eu corrigi, eu repliquei só o beleza, qual o seu nome? Até porque a gente já tinha o oiê aqui. E aí, ó, aqui no mensagem, ele pega todos esses objetos, que isso aqui é um array, ele pega esses objetos e transforma em um string, para chegar um string pro seu agente. E aí vai chegar pro seu agente assim, ó, bonitinho. Beleza, enter. Qual o seu nome, tá? Como se o usuário tivesse mandado essas mensagens truncadas mesmo, com o enter, mas todas juntas, ok? Então, ó, tô ótimo ainda, mais falando com você, meu nome é Rayane, bababá, porque é aquela que a gente configurou na outra aula. E o responde to webhook, por quê? Porque agora a gente quer ter um controle de quando que essa resposta vai chegar lá para a nossa aplicação. Se não, sempre que chegar o no operation aqui, ó, se a gente deixar para responder para o último node, ele ia ficar chegando mensagem lá para a nossa aplicação antes de rodar aqui o aguarde, tá? Se você quiser fazer o teste aí, se você mudar aqui, ó, o webhook, ó, se você mudar o webhook aqui, ó, para o que estava antes, when last node finished, você vai perceber que sempre que a mensagem bater aqui, ele não vai nem responder, porque não passou pela gente ainda, mas vai responder um JSON enorme, ou então vai responder um empilhamento de mensagem aqui. O que chegar aqui para ele, ele vai responder lá para a sua aplicação, e não é isso que a gente quer, né? Então aqui está certo. Lembrando que você já vai receber isso aqui configuradinho, não vai precisar fazer nada, ok?
o máximo que você vai fazer é clicar aqui nos nodes, rediz aqui na OpenAI para poder configurar a sua credencial. Então, ó, testamos aqui do Lovable. Cara, já tá filé. Vamos encerrar essa aula aqui, essa parte do Lovable por aqui. Eu vou mostrar para você agora só o Tray também, para você ver como é que tá filé. Beleza? Vamos testar agora o Tray. Ó, 3 mensagens também para eles poderem testar legal. Vamos abrir aqui. Executions. Mesma lógica, tá tudo exatamente igual. A primeira mensagem ele gera o aguardo e as outras mensagens ele vai só empilhando, vai empilhando, vai empilhando. Quando passa o tempo que está setado para ele aguardar, ele vai passar para frente, ele vai fazer a leitura de todo empilhamento e vai jogar esse empilhamento como string lá para nossa agente. Mesma lógica, tá? Vamos ver lá a resposta antes de olhar aqui. Aí, ó. Oi, Fabrício, agora meu coração até bateu mais forte, tá? Então, vamos ver o que ela recebeu aqui, ó. Desculpe. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem que ver o primeiro, né? Porque apesar dele ficar rodando lá em cima, depois ele desce aqui e é o primeiro que importa, que é o que fica com esse maior tempo aqui, ó. Você vê que os outros foram todos milissegundos. O que envia a mensagem completa é sempre o que tiver mais tempo aqui, de acordo com o tempo que você colocou aqui, que você configurou, tá? Vamos ver o que chegou aqui para ele, ó. Oi, tudo bem, Rai? Aqui é o Fabrício. Então, chegou exatamente o que a gente enviou aqui, só que concatenado, né? A concatenação é uma coisa que pega muito a galera aí, mas você vê como é que eu desenvolvi uma coisa extremamente simples aqui, né? Com conhecimento de NHN, cara. E é isso que eu falo para você. Conhecimento de NHN aliado com o Vibe Code não há limite. A gente consegue fazer absolutamente qualquer coisa. E é isso que a gente vai desenvolver juntos aqui. A gente vai desenvolver essa expertise em vocês de usar o NHN ao seu favor junto com o Vibe Code. Bom, família, chegou a hora da gente fazer o deploy, né? Apesar da nossa aplicação ainda não estar pronta, a gente tem mais uma aula para poder implementar o banco de dados, implementar histórico. A gente já consegue fazer o deploy dela. No Lovable isso é muito simples de fazer, né? A gente vou fazer também no Lovable, vou mostrar como se faz. Mas onde é um pouquinho mais complexo é no Tray, mas também é um passo a passo extremamente simples, você vai ver que é rápido. Nesse primeiro momento, a gente vai... eu deixei para poder criar a conta na Vercel, e também fazer a integração, tá, da Vercel com o GitHub. Depois de feita essa integração, as coisas ficam mais simples. A gente vai sempre rodar o mesmo comando. Eu vou mostrar um modus operandi também que eu tenho para, por exemplo, a gente tem a nossa aplicação na Lovable, que a gente está trabalhando nele. Eu não quero que elas dialoguem entre si. Eu não quero que uma alteração do Lovable altere o Tray e vice-versa. Eu quero ter 2 repositórios diferentes, porque para critério do nosso treinamento aqui, a gente está sempre usando as 2 ferramentas, não em conjunto, mas de forma paralela para a gente poder ver o resultado das 2, e eu vou sempre buscando entregar o mesmo resultado nas 2, por mais que, às vezes, um comando que a gente manda para uma acaba gerando um resultado diferente na outra, a gente consegue corrigir ou pegar um pouco do bom que uma fez e juntar com o bom da outra e as duas ficarem exatamente no mesmo patamar. É isso que a gente está fazendo aqui nesse curso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site da Vercel. Olha, Homem-Aranha! Caraca! Peter Parker! Vai me levar pra escola? Vou, meu amor. Papai já falou que vai te levar. Vamos de bicicleta, né? E o Henrique vai ficar, sabe como? Não vai ter me olhar assim com eu com essa máscara. É, né? Vai levar pro colégio hoje a máscara? Sim. Tá bom. Tem que botar seu nome. Que papai, olha. Ah, já tem. Que maneiro. Esse é o site da Vercel, tá? Vercel.com, Vercel.com. A gente vai fazer o sign-up. Aqui tanto faz, tá? O que você vai colocar. Não interessa. Vou tentar um Favuca aqui. Foi com Favuca. Vamos conectar com o GitHub para ele já fazer esse diálogo, fazer essa integração. Autorizei. Cara, extremamente simples, né? A nossa conta já está criada. Bom, aqui, quando abrir essa página ou qualquer outra, não sei se vai mudar aqui esse onboarding, né? De quando você cria uma conta aqui na Vercel. Então você pode clicar aqui nesse triângulozinho. Agora que a gente criou aqui a nossa conta na Vercel, eu quero fazer o seguinte. Eu quero mostrar para você como que a gente vai desvincular o nosso projeto lá do Tray do nosso GitHub, do nosso repositório que está conectado lá no Lovable. Porque nesse caso específico, eu não quero que eles
se fundam, eu não quero que eles trabalhem em conjunto, eu quero 2 projetos paralelos e distintos, beleza? Se for o caso de você ter os 2, você consegue usar os 2 em conjunto. É só você não fazer a etapa de desvincular o repositório que eu vou fazer aqui agora. Então, eu vou deixar também esses comandos aqui, eu vou criar uma pasta lá no nosso Drive, lembrando que o link desse Drive fica disponível na descrição do vídeo, e eu vou criar uma pasta lá só para o deploy, só para os comandos do deploy. Então, o primeiro comando que a gente vai rodar, lembrando que a gente está aqui, quem não tiver com o terminal aberto, lembrando, ó, é só clicar aqui que abre o terminal. Quem não tiver também já dentro aqui da pasta, é só retroceder o vídeo, onde a gente faz aquela conexão do repositório, tem aqueles comandos para rodar para poder abrir o projeto. É só retroceder. Bom, depois disso, a gente vai vir aqui no nosso GitHub e a gente vai criar um novo repositório. Lembrando, porque eu quero uma V2 disso daqui. Eu não vou nem chamar de V2, eu vou chamar de Tray. Então, ó, a gente vai clicar aqui em New, o nome do repositório vai ser Tray, e eu vou copiar o nome do outro, e ainda vou deixar botar um tracinho aqui, para poder identificar que esse é do Tray. Create Repository. Repositório criado. Vamos pegar aqui essa URL, ó, copiamos. Bom, agora que a gente está com o nosso repositório novo criado, a gente vai vir aqui no Tray e deixar só o terminal. Os comandos vão estar disponíveis no Drive, vai ter uma pasta lá, escrito deploy, e nessa pasta vão ter os comandos. Eu vou botar os comandos por ordem, sempre mostrando qual que é o comando que você vai executar primeiro. Se for mais de uma linha de comando, você executa as linhas juntas, vai estar bem explicitado lá. Então, o primeiro comando vai ser o remove item, enter, não gera nenhum retorno mesmo, esse comando. Agora, antes de continuar, a gente vai configurar aqui um nome e e-mail no Git. Vou mostrar para você. Ó, no meu caso aqui, esse comando vai estar também no bloco de notas para você e você vai só alterar o nome e alterar o e-mail. Dei o Ctrl V, Enter. Também não gera nenhum retorno. Vamos só confirmar que a configuração foi aceita. Ó. Vamos rodar esse segundo comando, as 2 linhas juntas, bem como o de cima, Enter. Beleza, apareceu, ó, favuca.ai@gmail.com, perfeito. Agora a gente vai iniciar um novo Git, porque ó, aqui em cima a gente removeu o Git anterior, agora a gente precisa iniciar um novo Git. Ctrl V nesse comando, Enter. Ó, esse daqui gera a resposta, tá vendo? Foi iniciado um ponto .git aqui, ok. Agora vamos fazer o nosso primeiro commit aqui. Ctrl B no comando linha dupla, tá? Pode copiar as 2 linhas juntas, Enter. Ok. Agora vamos lá pegar o nome do nosso repositório. Oba! Fala comigo, irmão. Da Enel? Ah, tá. Beleza. Eles devem olhar o relógio aqui. Tá maneiro, irmão. Obrigado. Um abraço. Bom, você precisa alterar o seu nome de usuário lá do GitHub e também o nome do projeto. Então eu vim aqui, ó, peguei o nome do projeto, vou colar aqui no... Na verdade, você pode copiar isso aqui tudo de novo, ó, para você poder alterar aí no comando que está no documento. E a gente vai voltar lá no Tray e vai dar o Ctrl V, Enter. Beleza? Estamos subindo tudo. Perfeito. Quando aparecer de novo o caminho aqui, ó, é porque já está ok, o nosso repositório já está criado e a gente já subiu os nossos documentos lá. Como que a gente confere isso? Vamos lá no nosso repositório. Aí, ó, todos os documentos estão aqui já. Show, né? Inclusive o nosso readme, tá vendo? Lembra que a gente criou o readme, né? Ele já está aqui já. Tem uma questão aqui, cara, na hora que eu criei o repositório, eu acabei deixando ele público. Se você não quiser deixar ele público, você tem essa opção. Você clica aqui em Collaborations, e aí, ó, ele tá como público, tá vendo? Isso você pode configurar tanto na hora que você cria, quanto depois para trocar, ó, tá vendo? Ele tá como público. Vamos clicar aqui em Manage, pra gente poder trocar para, ó, Change Visibility, Change to Private. Pronto, vai ficar Private. Feio. Agora ele tá privado. Se a gente clicar aqui em Code, ó, ele tá privado, só eu tenho acesso. E a gente mesmo assim consegue fazer o deploy dele lá no Versa. Bom, eu pedi para você sair daquela primeira aba lá, exatamente para você não ficar perdido depois do seu segundo login aqui, né? Então, agora que a gente estava primeiro naquela aba que já era essa abinha aqui, ó, de Project, né? Que a gente, de logo quando a gente faz o login, clicamos aqui no triângulo, só para você poder ver que das próximas vezes que você entrar, você vai cair nesse dashboard aqui, e para você adicionar um projeto, você vai clicar aqui em Add New Project, e você vai instalar aqui o GitHub. Você pode instalar todos os repositórios ou você pode selecionar algum. Eu vou instalar todos.
Install. Agora vamos clicar em Import aqui no que a gente quer, ó, lembrando, eu quero o Tray, né? Eu tenho também o do Lovable, ó. Eu não quero esse, eu quero esse daqui, o do Tray. Vou clicar em Import. O nome do projeto eu vou manter o mesmo. O Framework Preset, ele já puxa automaticamente aqui, de acordo com o seu projeto. E agora é só a gente clicar em Deploy. E por fim, vamos adicionar um domínio aqui, né? Vamos arrastar um pouquinho para baixo, ó. Você vai ver aqui o Edge Domain, clica nele, vamos adicionar um domínio. Eu vou colocar aqui Tray, mensageria.favuca.com. Vou dar um save. Vamos clicar aqui para configurar automaticamente. Vai abrir o Cloudflare, no meu caso, que é o Cloudflare. Eu super indico, tá? Cloudflare, cara, é uma mão na roda pra gente, tanto para quem trabalha com VPS como eu, quanto para quem está trabalhando com desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de site. O Cloudflare é uma ferramenta incrível. O plano gratuito já atende pra caralho. Eu tenho que usar o plano pago, por conta da quantidade de apontamentos que eu tenho, mas é muito barato também. Mas o plano gratuito já super atende. Então vamos lá, vou fazer login. Depois que você logar, eu sugiro que você volte lá na Vercel. Ó, vamos voltar lá naquele projeto. Tá aqui, ó, Tray. Vamos clicar nele. Vamos clicar em Domains. E vamos aqui de novo, ó. Vamos clicar aqui nessa mensagem de configuração inválida. Vamos ver se agora ele vai configurar automaticamente. Se não configurar, não tem problema, é só a gente fazer o apontamento CNAME lá no nosso DNS. Mas agora, como ele está logado, ó, então perceba, como eu não estava logado, ele não fez ele não fez o redirecionamento automático aqui. Então, é só você voltar para poder ter o redirecionamento automático, tá? Então eu vou autorizar aqui, ó. Pronto, está gerando o SSL. É só aguardar um pouquinho. Demos um refresh, pronto, ó. Valid Configuration. Vamos clicar aqui para a gente poder ver. Caso você não tenha um domínio e você não queira agora ter um domínio, você pode também usar esse daqui, ó. Que, presta atenção, é o nome do projeto. Então, se você quisesse uma coisa um pouquinho mais bonitinha, você poderia ter colocado um nome melhor aqui, ó. Esse daqui é o nome do meu projeto. Então, por isso está feio. O .vercel.app não é ruim, né? Dá até para você mandar para um cliente, porque é uma aplicação de teste, né? Não é de tudo ruim. Mas eu indico que você tenha um domínio, fica mais profissional. Eu acho que traço em domínio não pode não, hein? Vamos alterar aqui, ó. Eu acho que traço no domínio não pode. Então, vamos colocar aqui, ó, tray.mensageria.favuca.com. Save, remove old domain. Vamos configurar automaticamente. Vai chamar Cloudflare de novo. Autorizar. Bom, prontinho. Então, o problema anterior foi ignorância minha aqui. Não coloque caractere especial no domínio, né? A gente até pode depois lá do barra. Do barra a gente consegue botar traço e tal. Antes, não coloque caractere especial. Então agora eu tô com o meu site online no meu próprio domínio, tá? Então a gente conseguiu subir a nossa aplicação aqui de forma extremamente prática e objetiva, usando o Tray e o Vercel. E eu também uso, além disso, a Cloudflare para poder facilitar aí esse apontamento do DNS. Então, ó, próxima aula. Vamos ver aqui o que ficou faltando? É isso aí, ó, permitir envio. Cara, ó, o que ficou faltando pra gente? O histórico de conversa, ele precisa ser remanejado aqui. Por quê? Porque primeiro a gente precisa colocar o Supabase para funcionar, né? Então, ó, vamos botar isso para cá. Suporte para emojis é bem tranquilo de fazer. Mensagens com mídia, vamos botar lá para baixo também. Mas vamos fazer isso aqui assim, ó. Eu vou tirar esse, ó. Suporte emojis, a gente pode fazer na próxima aula. Então, ó, integração com o Supabase, histórico e depois isso daqui, mensagens, tá? De multimídia. Vou apagar isso daqui. E o front-end com histórico de conversa vai ser bem legal de fazer também. Então, ó, lembrando, salvei, estou reforçando, porque é importante você entender que a gente ainda não está trabalhando com a metodologia variante. A metodologia variante, a gente vai trazer 7 agentes para dentro da nossa operação. São agentes, cara. É como se você tivesse com uma equipe profissional, um time profissional trabalhando junto com você. Aqui você está conhecendo as ferramentas. A gente tem que mexer primeiro nas coisas. Não adianta querer pular etapas, né? Curva de aprendizado, como eu sempre digo para vocês. Olha só, chega de brincar. Agora FVK é de verdade. É a nova era. Eu não quero mais você olhando o jogo. Eu te quero operando a porra do game. Ferramenta hoje tá aí pra todo mundo. Uma porrada de ferramenta diferente, surgida a cada dia, e recurso tem de monte. Mas transformar isso em produto de verdade, que vai pro ar, que vende e impressiona o teu cliente, é para poucos. Enquanto geral faz gracinha em prompt ou tenta copiar tutorial do YouTube, eu e você vamos invocar o variante, que é a mentoria de operador, não de espectador. Eu sumi?
Sumi, beleza. Fiquei meses na toca estudando vibe coding de gringo em gringo. Quebrei a cabeça até aplicar no meu trampo real, dentro da minha agência, para os meus clientes. Quer saber o resultado? Mais contrato, recorrência poderosa, produto rodando fácil, funcional e, claro, como sempre, escalável. E tudo naquele pique FVK que você já tá ligado. Rápido, sem firula, sem depender de guru ou ferramenta da semana. E eu falo para você sem medo, junto do meu conhecimento de infraestrutura, de NHN e com o Vibe Code, absolutamente porra nenhuma é impossível. Quer testar? Traz o desafio. Qualquer coisa que você queira desenvolver e tá travado e vê se eu não entrego em tempo recorde. Pagando bem, claro. Eu não trabalho de graça, irmão. O método variante não é um curso. Não é livezinha com luz neon na parede. Não é grupinho de truque. É laboratório real. Tu já entra operando 7 agentes de um time de desenvolvedores de elite. Todos com o conhecimento técnico necessário para realizar cada função. A gente tem primeiro o visionário. Ele arranca o ouro da bagunça mental, traça um norte claro para quem vem depois, que é o agente arquiteto. Ele constrói a fundação invisível, conecta as pontas todas antes do primeiro clique. Depois a gente tem o realizador, é o peão, ele vai para o barro, constrói, entrega. Depois disso a gente tem o agente integrador. Ele faz tudo dialogar entre si, o front, o back, automação, dado, lógica, nada engasga. Depois a gente tem o analista, ele testa, refina e enxuga, performance máxima, meu irmão. Depois vem o narrador. Ele cria nome, ele dá voz, ele deixa o teu produto com cara de movimento. Por último, a gente tem o tático, que prioriza, lança e faz virar realidade. Aqui devaneio não entra. Nosso time tá completo. Só que tem mais. Esquece ser prisioneiro de ferramenta. Ah, eu vou decidir, Lovable, eu vou pro curso. O que eu vou fazer? Com o método variante de Vibe Coding, você aprende o processo e opera em absolutamente qualquer plataforma. Papo reto, qualquer uma. Quer usar o Lovable, quer usar o Bolt, curso, ou qualquer porra que aparecer no mercado? Pouco não importa, meu irmão. Tu domina o fluxo, vira operador de verdade, independente da moda da semana. Eu não formo refém de tutorial. Aqui tu vai ter liberdade brutal. Onde botar tua mão, tu constrói resultado. Quem tá no método variante nunca mais aceita peça solta, gambiarrinha, dependência de função ou de aplicação. Tu vê o jogo como inteiro. Você vai operar qualquer deck. E sempre tem um time de elite por trás de você para poder cobrir a tua defasagem. Ah, você não sabe codar. Foda-se, o seu time de desenvolvimento vai saber te ajudar em cada etapa do processo. Entra, aprende, opera e entrega. O método variante não é para o turista de Discord, nem para o escravo de ferramenta da vez. É para o construtor de verdade. Ou tu entra para operar, ou fica de espectador vendo a galera botando produto no mundo, enquanto tu tá aí chupando o dedo. A pergunta não é mais quem vai usar IA, quem vai ser substituído e os caralho. Essa porra aí já deu, já passou. A pergunta agora é, quem constrói com o IA? Eu só quero comigo quem cansou do mesmo. Cansou de guru que promete tudo pra você e não entrega porra nenhuma. Só quero comigo dodói que quer virar alguém. E aí, qual vai ser? Agora, se você quer construir coisas, que você quer construir aplicações, desenvolver soluções usando Vibe Coding e aliado ao NHN, que você consegue fazer absolutamente qualquer coisa, aí você já tem que ir para mentoria variante. Por hora, na gravação desse vídeo aqui, a gente está ofertando uma e você ganha outra. Então, quem entra na mentoria FVK hoje vai ganhar a mentoria variante. Quem entra na mentoria variante vai ganhar a mentoria FVK também. Não sei até quando que a gente vai deixar essa promoção ativa. Mas hoje, as duas estão se complementando. É exatamente para ter um over delivery mesmo. Eu quero que vocês tenham aquela sensação de estar sendo entregue mais do que foi prometido para vocês. Então, hoje, você entra na mentoria FVK, ganha a variante e vice-versa. Beleza? Os links aqui na bio. Lembrando, as vagas de mentoria eu só anuncio no story do Instagram ou, às vezes, lá no grupo do WhatsApp. Como que funciona isso? Eu solto lá no story, tá? Vagas limitadas e aviso lá no grupo que tem story com vaga limitada. Quem consegue acessar, quem consegue garantir a vaga, quem consegue garantir a vaga, consegue garantir a vaga. Né? Quem entra a tempo com a vaga disponível e consegue fazer o pagamento, garante a vaga. Quem não consegue, aguarda a próxima liberação de outras vagas, que eu aviso no grupo, mas sempre, o link é sempre lá no story do Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram aqui, os links vão estar todos na bio, vou deixar aqui escrito também na tela, e é só você seguir no Instagram
e entrar no grupo do WhatsApp para tirar suas dúvidas. Valeu?